Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro da luta dos trabalhadores através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Trabalhador Unido. Com a paralisação, conseguimos um aumento salarial de 19%. O jornal A Verdade realizou entrevista com Radamés Cândido, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Limpeza Urbana da Paraíba, o SINDPB, durante o 2º Congresso Nacional do MLC. Ele relatou a sua experiência na organização dos trabalhadores da limpeza urbana durante os últimos 22 anos, descreveu as dificuldades que a categoria vive e contou como foi possível conquistar o maior aumento salarial proporcional do Brasil. A entrevista foi realizada por Alexandre Ferreira, da redação. Qual é a realidade do trabalhador da limpeza urbana hoje no Brasil? Somos trabalhadores praticamente invisíveis, apesar de estarmos nos centros das grandes cidades e nas grandes metrópoles. Estamos limpando, varrendo, mas somos observados como se não fôssemos uma classe organizada. A realidade que vivemos é de uma alta exploração e do olhar negativo de várias pessoas, principalmente dos ricos. O SINDPB possui 21 anos. Conte um pouco dessa trajetória e dos seus desafios. Foi muito difícil chegar onde estamos agora. Hoje somos uma força, temos a categoria junto com o sindicato. Mas no começo a rotatividade dos trabalhadores e as perseguições nas empresas eram grandes. Quando o sindicato chegava na porta da garagem, o trabalhador que se aproximasse poderia ser demitido. E existia uma negativa do próprio trabalhador, pois em primeiro lugar estava o emprego e a família. Mesmo com uma situação humilhante, ruim, constrangedora que pudesse estar passando, ele tinha que ter o ganha-pão dele. Essa trajetória do SINDLIMP da Paraíba foi de muito trabalho e dedicação da diretoria do sindicato, sempre com todo o apoio do movimento Luta de Classes pela valorização do trabalho da limpeza urbana e a desmistificação do nome Gari. Passamos por um processo de muita luta para hoje a categoria ser reconhecida e o sindicato ser valorizado na base. Então a principal luta que enfrentamos foi para que não houvesse demissões, para reduzir a rotatividade. O trabalhador não conseguia atingir 5 ou 6 anos. Quando entrava um prefeito e saía outro, o que entrava fazia novas licitações ou colocava um contrato emergencial. O trabalhador nem podia colocar atestado, tinha que trabalhar doente. Se colocasse, já era olhado de uma forma negativa. Eles aproveitavam a saída de uma empresa e a entrada de outra para aquele trabalhador não voltar para o trabalho. Nossa luta foi pela defesa do emprego dos companheiros e por melhores condições de trabalho da limpeza urbana. Qual o balanço das 2 últimas campanhas salariais do SINDLIMP-PB? A gente começou esse trabalho junto com o MLC, fortalecendo muito a nossa luta, fazendo o trabalho de base nos trechos, levando panfleto aos trabalhadores, dizendo que eles precisavam lutar, que o patrão só queria lucrar e depois o trabalhador seria descartado. Conseguimos realizar no ano passado uma campanha salarial muito forte. A paralisação teve grande adesão, as empresas não aguentaram e conseguimos o maior percentual de aumento salarial do Brasil, de 19%. Esse ano, com medo do nível de organização e da força da categoria, a empresa já foi aceitando a proposta do sindicato. Conseguimos mais uma vez um aumento percentual de reajuste salarial de 10% e de 15% no Vale Alimentação. A gente vê que com a luta e dedicação todos os dias, chamando o trabalhador para lutar e se organizar, principalmente se reconhecendo enquanto classe, a gente avança bastante. Qual a importância da greve para a categoria nesse processo de luta? A greve é quando o trabalhador compreende e se sente verdadeiramente dono do seu trabalho. Esse é o seu verdadeiro valor, porque ele vê ali que o patrão não é nada, que o que tem foi conseguido com o suor do trabalhador. Então, quando a gente vê o patrão se humilhando pra gente voltar a trabalhar, vê os encarregados e os gerentes pedindo por favor pra gente voltar, então ali cresce a consciência. Cria dentro do trabalhador uma condição de dizer: eu sou um trabalhador da limpeza urbana, eu tenho de ser valorizado, se eu não me valorizar, esses caras não me valorizarão. Então a greve é um processo educativo muito forte. Mostra para os que se acham donos da gente, que ganham fortunas em cima da gente, que eles só ganham porque somos nós que trabalhamos. Quando paramos, eles deixam de ganhar. Ou seja, a greve é um instrumento fundamental das categorias pela luta em defesa do aumento salarial, contra as injustiças e como uma escola de formação para os trabalhadores. O Brasil somou 558 greves no primeiro semestre.
um texto da redação do jornal A Verdade. No primeiro trimestre deste ano, o Sistema de Acompanhamento de Greves do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, registrou 558 greves. Dessas, mais de 200, ou seja, 37,5%, foram realizadas pelos trabalhadores da esfera privada, com destaque para os trabalhadores dos rodoviários do transporte coletivo urbano, dos profissionais da saúde que atuam em organizações sociais, que apesar de privatizadas atuam no serviço público de saúde, e dos trabalhadores terceirizados, que também são contratados por empresas privadas e atuam principalmente em unidades públicas escolares e de saúde, na limpeza, em cozinhas e lavanderias. A participação dos servidores públicos na greve foi a mais expressiva, 58%. Predominam as mobilizações na educação e as chamadas greves gerais, que envolvem o conjunto dos profissionais de determinada administração pública. Nas empresas estatais, os trabalhadores cruzaram os braços 6 vezes, com destaque para as greves do transporte metroviário. Na esfera privada, a exigência de regularização de valores em atraso esteve presente em quase 2/3 das pautas, 62%, e itens relativos à alimentação, tickets, cesta básica e etc., em quase 1/3, 30%. Reivindicações relacionadas aos pisos salariais, compondo 58%, e ao reajuste dos salários, compondo 47%, foram as mais frequentes entre os servidores públicos, envolvendo majoritariamente profissionais da educação, mas também da saúde. Entre os trabalhadores nas estatais, repetem-se com a mesma proporção de exatamente 1/3, 33%, reivindicações ligadas à melhoria das condições de trabalho, à necessidade de contratação, à proteção do emprego contra dispensas e ao pagamento da PLR. Vale destacar que em várias dessas greves, mesmo com direções de sindicatos sem disposição de convocá-las, as bases das categorias, com grande disposição de luta, aprovaram nas assembleias a decretação da greve, como no caso dos trabalhadores em educação no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Todos esses elementos demonstram uma grande disposição de luta da classe trabalhadora brasileira. Você ouviu uma matéria da edição 278 do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.